E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal. Lucy Peregrina mandou R$30 e disse: boa noite, embaixadores de Lancaster. Poderia falar das indulgências? Fui criado em lar protestante e queria entender a posição da Igreja Católica. Muito obrigado. É uma pergunta honesta. Uma coisa interessante, vocês veem como que a coisa é complicada, é ruim, né? A questão da indulgência virou sinônimo do problema lá de Lutero. Sendo que indulgência é um elemento integrante da doutrina católica e da prática de fé católica, né? Sim. Então eu não sei se a pessoa está falando da indulgência em si mesma ou da questão da venda de indulgências, né? Bom, não estou falando que ela tem culpa, não. Como ela falou que veio de lar protestante, eu presumo que o que está acontecendo, a pergunta dela é motivada por ter ouvido muito sobre as indulgências, que a igreja cobrava indulgência e que era uma ferramenta de corrupção e que estava acontecendo isso à torta e à direito, e aí Lutero precisou reformar a igreja por causa disso. Sim. Tá certo. Bom, não é porque para responder essa pergunta a gente tem que voltar para a questão doutrinal, né? Explicar o que é a indulgência. Bom, conforme a Igreja Católica crê, através do arrependimento sincero, verdadeiro, e a resolução de não mais pecar, seguida da confissão sacramental, os méritos infinitos de Cristo conquistados por nós na cruz nos garantem a absolvição, de modo que por aquele pecado nós não mais seremos condenados ao inferno. No entanto, a Igreja crê que existe que todo pecado que cometemos ele exige uma reparação temporal, ou seja, nós não iremos mais para o inferno por causa daquele pecado. No entanto, existe ainda uma reparação a ser feita por ele. E a indulgência, e que no mais das vezes, se essa reparação não foi feita nessa vida, se faz no purgatório, que já quem está no purgatório já tem a garantia da salvação. Essa pessoa não irá para o inferno, mas irá para o céu, mas ainda morreu com a sua alma ainda insuficientemente pura. E por isso deverá passar pelo purgatório. Pois bem, e a igreja, como ela recebeu de Cristo a faculdade de ligar e desligar, ela tem a possibilidade de aplicar as almas dos vivos e dos defuntos, inclusive estamos chegando aí no dia de finados, ela tem a possibilidade de oferecer a nós esses méritos infinitos de Cristo, pelos quais nós, praticando uma obra indulgenciada, ou seja, ou uma esmola, ou um ato de devoção, ou uma penitência, enfim, nós somos livrados dessa pena temporal do purgatório. Né? Então, isso é a indulgência. Isso é indulgência. Isso é doutrina católica. Isso não tem nada a ver com Lutero. A questão é que Lutero, quando Lutero viveu, no começo do século XVI, estava se reconstruindo a Basílica de São Pedro. O imperador Constantino havia construído a antiga, ela estava arruinada, teve que ser posta no chão, e o Papa Júlio II começou a construir outra. E a Basílica de São Pedro é a igreja mais importante da cristandade, é a igreja mais importante da Igreja Católica. É o lugar de sepultamento do túmulo do apóstolo, o principal santuário do mundo católico. E o Papa Júlio II iria reconstruí-la. E tanto ele, se não me engano, ele já, e o seu sucessor, o Papa Leão X, eles decidiram pregar uma indulgência na Alemanha, pela qual uma das obras indulgenciadas era a doação de uma esmola para a construção da Basílica de São Pedro. Se tratava de uma venda. Como funcionava o negócio? O pregador da indulgência, que no caso
que envolveu Lutero era John Tetzel, um dominicano, chegava no lugar e oferecia àquela localidade às pessoas a possibilidade de receber uma indulgência. Como? Através da compra de determinado papel? Não. Através de uma série de orações que eram feitas, através de uma longa peregrinação em 7 igrejas a pé. E claro, depois, para se obter qualquer indulgência, é necessário. A indulgência não é o perdão dos pecados, pessoal. A indulgência, o perdão dos pecados se obtém através da confissão sacramental. Depois da confissão sacramental, com a comunhão, com a peregrinação a 7 igrejas diferentes, com a recitação de certas orações e práticas de devoção, se doaria ao final uma esmola, de acordo com a capacidade de cada um. E a esmola é uma obra de misericórdia. Uma esmola para a igreja, para a construção da igreja. Não se tratava rigorosamente de uma venda, mas se tratava de algo, indiscutivelmente, de um procedimento que, para as almas menos bem formadas, e até, necessário dizer, até pela forma que eventualmente um pregador poderia pregar essa indulgência, que poderia de fato parecer uma venda. Agora, a pergunta, era venda? Não. Tanto, como você sabe? Muito simples. Se uma pessoa, imagine um pobre, que cumpriu todas as condições, mas não tem condição de doar nem um centavo, essa pessoa era reconhecida como recebendo a indulgência. Uma pessoa que não tinha condição de doar, mas que fizesse os atos de as orações e a penitência e a peregrinação, recebia a indulgência para si ou para os seus do mesmo jeito. Enquanto aqueles que tivessem condição de doar para a construção da grande igreja da cristandade, que recebia todos os anos milhares de peregrinos que afluíam de todos os cantos, esse fazia uma doação ao final. Que no caso ali, uma das obras indulgenciadas era justamente a esmola. Aí, Lutero, ele começou a denunciar, aí houve as 95 teses, e isso que é muito importante dizer também. Lutero, ele já era protestante antes do problema das indulgências. Essa é uma questão importante. Doutrinariamente, Lutero já estava corrompido antes do 31 de outubro de 1517. Ele já havia havia desenvolvido, criado aquilo que seria posteriormente a sola fide. Já tinha. Ele já... E aqui não dá para descer nessas minudências da biografia de Lutero, mas ele já não acreditava realmente na participação, daquilo que a gente falava da santidade. Ele já não acreditava na possibilidade do homem participar do seu processo de santificação e das suas obras serem meritórias. Ele já não acreditava nisso. Ele já tinha enveredado por algo que se aproxima da sola escritura. Então ele já era um herege antes do 31 de outubro de 1517. E a questão das 95 teses, muitas pessoas acham que aquilo ali foi um ato assim, muito... Vejam, o ato em si mesmo não tinha nada de novo. Era muito comum, principalmente nos debates universitários daquele tempo, um mestre, um doutor em teologia, um mestre, quando eu falo aqui, não no sentido de grau acadêmico, mas de professor, ele podia simplesmente escrever uma série de teses e afixar em algum lugar para chamar os outros à discussão. Então, aquilo que Lutero fez ali era normal. E o padre Gregory Hess, ele falava uma coisa muito interessante. O problema não é o Lutero ter escrito alguma coisa e colocado e afixado na parede. O problema era o que estava escrito ali. Que ia-se desde algumas enunciações que em si mesmas não tinham nada de mal, tanto é que quando o Papa Leão X foi aferir cada uma das 95 teses, agora já me foge um número, mas umas boas dezenas, entre 40 e 50, ele falou que não eram heréticas. Já outras eram heréticas e outras... E ali já se vê como é que já havia uma desordem. Já não eram nem heréticas nem não heréticas, porque nem teológicas eram. Por exemplo, Lutero, uma das teses se o Papa não tem condição de... Não me lembro exatamente se uma das teses é exatamente essa,
Não quero fazer uma citação falsa aqui, como nossos amigos fazem, mas o conteúdo de uma das teses chegava perto de se o Papa não tem condição de... Como que é? Porque, se o Papa quer construir a Basílica de São Pedro, por que ele não tira dinheiro do seu próprio bolso? Ou seja, não era isso não é uma tese teológica para se discutir. Sim, né? sim. Então, repito, não estou querendo fazer citação literal aqui. E nem estou dizendo que era desse modo, mas enunciações que se aproximavam desse tipo de argumentação, que não era estritamente um debate teológico, era de fato uma coisa bem mais polêmica, no sentido mais pejorativo do termo. E assim, é complicado dizer o que Lutero pensava, o que Lutero não pensava, porque ele se desdisse ao longo da vida muitas vezes. Por exemplo, posteriormente, ele diria que, se não me engano, foi uma das suas conversas à mesa, ele disse que ele não sabia o que era indulgência quando do 1517. Ele disse isso. O Lucas, só te interrompendo rapidinho, aqui, ó, é a tese 86. Again, why does not the Pope, whose wealth is today greater than the wealth of the richest Crassus, build this one Basilica of St. Peter with his own money rather than with the money of the poor believers? Você citou quase... Você não quis ser injusto, mas você citou quase que literal. A pergunta é, se o Papa é tão rico, né, por que é que ele não constrói? É básico, bom, enfim. E isso realmente não é uma tese, né? Isso é uma pergunta, assim, por que é que esse cara não faz isso, né? Hardly a tese, né? E além do mais, é uma tolice, porque nenhum Papa foi rico bastante para construir a Basílica de São Pedro. Nenhum Papa. Nem o mais rico dos Médicis. Então é uma grande tolice. Mas é isso. Então... Que bom, né, que eu não cometi nenhuma injustiça com o senhor Martinho Lutero, como ele costumava fazer com as pessoas, mas tese 86, bom que eu vou guardar. Porque eu acho que revela bastante o contexto. Então, é o que eu estava falando. Ele posteriormente diria que não sabia o que era indulgência. Quando dessa cena aí. A gente pode acreditar no que... Não sei, eu não acredito em nada que ele falava. Não acredito mesmo. Não acredito nas afirmações que ele faz em razão do como ele se desdisse sucessivamente ao longo da vida. Mas é isso, então, assim, se nós... Agora, esse era um procedimento generalizado em toda a igreja? Não era. Não se tratava de algo institucionalizado, não se tratava de uma política da igreja, de vender indulgência. Isso nunca existiu. O máximo que se aproximou disso foi... Estou falando, o máximo que se aproximou, porque eu não digo que é. Eu não posso afirmar que era. Quando eu falo não posso, porque não é que eu não tenho elementos, é porque realmente eu não acredito que era. Não posso afirmar que essa indulgência que era pregada e contra a qual Lutero protestou, eu não posso afirmar que aquilo era uma venda. Bom, acho que é isso.